Em algum momento da sua vida, você já sentiu que você estava sendo sabotado por você mesmo? Já te aconteceu de você pensar em fazer alguma coisa e sua própria cabeça começou a te diminuir e dizer que você não ia conseguir? Já te ocorreu de você desistir de alguma coisa, como algum sonho que você queria muito seguir, ou desistir de alguma atividade do cotidiano só porque sua cabeça estava falando que você não tinha capacidade para isso? Se já te aconteceu, saiba que essa autossabotagem é muito comum na vida de diversas pessoas. Assim como diversos filósofos e pensadores já apontaram pra gente, o homem é o maior inimigo do próprio homem, e o maior inimigo da nossa própria mente é ela mesma. E conforme o tempo foi passando e a ciência foi evoluindo junto com a sociedade, os seres humanos começaram a explorar a nossa mente de uma forma mais profunda. E graças a isso, diversos distúrbios psicológicos e como combatê-los foram descobertos. E um desses distúrbios foi a síndrome do impostor. O distúrbio que justifica por que a nossa mente é a maior inimiga da nossa mente. A síndrome do impostor acontece quando uma pessoa tem uma tendência enorme a se auto-sabotar. Não se sabe ao certo qual é a origem da síndrome do impostor e por que a nossa mente tende a sabotar a nós mesmos. De forma natural, toda mente se sabota uma vez ou outra, mas quando isso é muito recorrente, a gente pode caracterizar como síndrome do impostor. A síndrome da autossabotagem que tanto prejudica as pessoas da nossa sociedade. Como seres humanos, temos uma mente complexa e diversos tipos de formas de pensar. Cada mente funciona de uma forma, e isso vale tanto para o bem quanto para o mal. E algumas mentes tendem a se auto-sabotar mais do que outras. Porém, quem cria a síndrome do impostor muitas vezes é a nossa própria sociedade. Diversos indivíduos na nossa sociedade que sabem da sua própria capacidade, sabem que são capazes de conquistar ou conseguir alguma coisa, criam na própria mente uma sabotagem. Criam em seu cérebro uma ideia de que eles não são capazes de nada, de que eles não são suficientes para estar em algum cargo na vida deles ou ter conquistado alguma coisa. E apesar disso ser natural de algumas pessoas e diversas pessoas terem que aprender a conviver com esse tipo de coisa, nem sempre isso é culpa delas. Pois existe uma coisa que dificulta a vida de diversas pessoas e não é diferente na síndrome do impostor. O que pode dificultar uma síndrome do impostor de ser curada são os traumas que alguma pessoa já viveu. Várias pessoas praticam essa autossabotagem consigo mesmo porque lá no passado viveu alguma coisa que desagrada essa pessoa até hoje. Essa pessoa tem memórias ruins de alguma experiência e sempre se sabota quando tem que passar por algo parecido de novo. E existe uma animação que falou sobre isso. Existe uma animação que representou muito bem o que é a síndrome do impostor e como acontece essa autossabotagem. E principalmente explicou como a síndrome do impostor pode atrapalhar a vida de um indivíduo. A gente tá falando hoje do filme Rio, o filme que ficou muito famoso no passado por ser um filme que se passa no nosso país, no Brasil, e por contar uma narrativa muito interessante de uma ararinha azul que não conseguia voar. Talvez você nunca parou pra reparar, mas esse filme tá falando sobre síndrome do impostor e autossabotagem. Esse filme começa mostrando o nosso protagonista Blue, que é o cara que sofre a síndrome do impostor, teoricamente, vendo todas as aves ao redor dele voando e aproveitando toda uma folia que eles estavam fazendo. E como ele tava vendo todas as aves voando, se divertindo e caíram na folia, ele pensou, também vou sair voando e quero aproveitar com eles. Só que quando ele tenta voar, aparecem traficantes de aves, que a gente tem bastante no Brasil aqui, e acabam levando ele. E aí vocês já sabem a narrativa do filme. Ele conhece a dona dele, que é uma ser humana, e ele acaba sendo criado como se fosse um hamster. Ele vira um mascote. Só que conforme ele vai crescendo, ele ainda não consegue fazer o que era pra ele ter feito quando ele era bem mais novo. Ele não consegue voar. Sempre que ele tenta voar, alguma coisa vem na cabeça dele e ele imediatamente cai no chão sem conseguir. Sempre que a gente vê o Blue tentando voar até o final do filme, a gente vê a autossabotagem martelando na cabeça dele. Tem até uma cena logo no começo onde ele fala que vai aprender a voar e ele faz todo um mecanismo ali para ele conseguir ser catapultado e voar na raça, só que ele não consegue. A gente vê o Blue tentando se autoafirmar e tentando se motivar a voar, falando eu consigo, eu vou conseguir voar, eu vou conseguir fazer isso.
só que ele nunca consegue. Isso tudo que acontece nesse filme é a síndrome do impostor agindo. O personagem Blue é uma representação da vida real, onde que indivíduos da vida real também sofrem essa síndrome do impostor. Essa coisa do Blue não conseguir voar significa muita coisa. Esse conceito, na verdade, está representando o bloqueio que diversas pessoas criam na própria mente com diversas coisas necessárias para o desenvolvimento delas. Tá confuso o que eu tô falando, né? Eu tô usando só a palavra confusa hoje. Mas vamos trocar um pouquinho esse conceito do Blue não conseguir voar por talvez uma pessoa não conseguir se abrir, por talvez uma pessoa não conseguir se expressar corretamente com as pessoas ao redor dela. Quantas pessoas que você conhece que tem uma séria dificuldade em se abrir, por exemplo? Isso vem porque lá atrás essa pessoa teve algum bloqueio, algum trauma em se abrir para alguma pessoa e aí ela convive com isso hoje, convive com essa síndrome do impostor. E a gente vai vendo no decorrer desse filme como a síndrome do impostor atrapalha a vida de um indivíduo em sociedade. O Blue nesse filme conhece a Jade, que ele acaba namorando posteriormente, e o bichinho sofre bastante na mão da coitada. Ele ser esse passarinho todo atrapalhado que não consegue voar, atrapalha bastante a relação dele e dela no começo e no meio desse filme. Isso é porque esse filme tá representando como que a síndrome do impostor afeta bastante as relações sociais de um ser humano. Usando mais um exemplo do nosso cotidiano, quantas pessoas que você conhece que tem um bloqueio em chegar numa mulher, chegar em um cara que elas gostam e conversar? Geralmente essas pessoas têm uma síndrome do impostor muito forte e nunca lidaram de forma correta com essa autossabotagem que a cabeça dela sofre. O filme Rio tá representando isso, representando a síndrome do impostor na vida das pessoas. O personagem Blue pode ser muito bem você da vida real sendo representado. O fato dele ser um passarinho que não voa por esse bloqueio e essa autossabotagem é genial. Tem a mesma conexão com eu ser um ser humano que não tenho a capacidade de me abrir porque tenho essa autossabotagem. Todo passarinho voa, assim como todo ser humano tem uma certa necessidade de se abrir. E se um passarinho não voa ou um ser humano não consegue se abrir por uma autossabotagem, existe um problemão na vida dessa pessoa. E é bem profundo você que tá assistindo esse vídeo perceber que o filme que você assistiu quando você era mais novo tá falando sobre isso. Tá falando sobre uma coisa muito profunda da vida real. Mas assim como esse filme mostra, a síndrome do impostor e a autossabotagem podem ter fim. No final desse filme, como vocês já sabem, o Blue consegue voar. O Blue tem uma determinação muito forte dentro dele e consegue fazer o que ele nunca tinha conseguido fazer antes. E isso só aconteceu porque ele venceu essa autossabotagem. Em uma das cenas finais desse filme, onde ele tá caindo com a Jade, uma coisa muito profunda acontece, uma coisa que a gente da vida real tem que aplicar na nossa vida. O Blue e a Jade estavam caindo e o Blue precisava urgentemente aprender a voar, senão eles dois iam de Vasco. Mas o que acontece é que o Blue percebe o quanto a vida dele estava sendo prejudicada por causa dessa autossabotagem. Aquele momento onde o Blue e a Jade se beijam e o Blue aprende a voar é muito mais do que só um momento fofo e romântico. É o momento da vida do Blue que ele percebeu que ele é muito maior do que uma síndrome do impostor. Ele é muito maior do que a mente dele tenta sabotar ele. E é algo que a gente da vida real precisa entender também. Apesar da nossa mente sabotar a gente o tempo todo e ficar jogando a gente pra baixo, eu e você como indivíduos somos como o Blue. A gente é bem maior do que qualquer síndrome do impostor. A gente é bem maior do que qualquer autossabotagem.